No dia seguinte, depois que o Baril termina o treino com os cavaleiros, a Lucia chega perto dele com uma cara de quem tem coisa séria pra falar. Ela manda real. Enquanto o Twilight estava sendo transportado ontem, o cara simplesmente explodiu do nada e só sobrou um dispositivo mágico no lugar. A galera do núcleo mágico tá investigando de onde veio aquele troço, mas até agora nada. Aí o Baril pergunta sobre os corpos que sumiram quando estavam sob os cuidados do Twilight. A Lucia já tentou interrogar uns capangas dele, mas ninguém sabe de nada, ou tão fingindo muito bem. Tudo isso só mostra que o Twilight estava recebendo ordens de alguém mais poderoso, e agora eles têm que descobrir quem é esse mandante o quanto antes. Mais tarde, o Baril dá um pulo na forja pra pegar a espada nova dele, e mano, ele fica de cara com o resultado. Mal pode esperar pra testar junto com a Karune lá no salão de treino. Só que quando ele tá chegando perto, vê a Lucy esperando do lado de fora com uma cara meio séria. Ela diz que tem um papo urgente e chama ele pra ir até a casa dela. Chegando lá, o Baril até se assusta com o tamanho da mansão. Ele nem imaginava que a Lucy morava num lugar tão chique. Aproveita e pergunta como a Mei tá, e a Lucy fala que ainda tá tentando convencer a menina a estudar magia. Eles entram, e depois de servir um chá pra si mesma, a Lucy apresenta o cara sentado do outro lado da mesa. Eibroy Hallman, um padre da igreja de Sven. O Baril fica tipo, prazer, mano, mas não entende muito bem o que um padre tá fazendo ali. Aí a Lucy explica. Os dispositivos mágicos que o Twilight usava foram feitos na nação de Sven, mas acabaram indo parar na mão dele por culpa de um bispo chamado Rivil Sarlin. Em troca desses aparelhos, o bispo mandou o Twilight arranjar cadáveres pra ele. Aí tudo faz sentido. O Twilight foi silenciado por um desses próprios dispositivos. O Baril ainda não entende porque o Rivil queria cadáveres, e o Eibroy conta que na igreja de Sven a magia é vista como um milagre, e o maior de todos seria ressuscitar os mortos. Claro, o Eibroy mesmo acha que isso é impossível, mas o Rivil parece estar tentando. E foi por isso que ele mandou o Twilight atrás dos corpos. Aí o Baril pergunta por que ninguém fez nada ainda para impedir esse bispo maluco. Mas o Eibroy responde que não é tão simples assim. O Rivil está agora mesmo na igreja do Distrito Norte, e os cavaleiros vão chamar ele para depor amanhã. O problema é que ele pode tentar fugir. Se ele conseguir cruzar a fronteira e voltar para Sven, ninguém mais vai poder encostar nele, e por isso eles estão pedindo ajuda pro Baril. Se o Rivil tentar fugir, o Baril vai ter que capturar o cara. O exército ou os magos até poderiam fazer isso, mas prender um bispo de outro país pode virar uma treta diplomática feia. E o Eibroy também não tem força suficiente pra peitar o cara. Já o Baril é forte pra caramba e nem tem ligação direta com o reino de Liberus. Então politicamente rola de deixar isso com ele. A Lucy já falou com a Lúcia sobre tudo isso, então o Baril tem permissão total pra fazer o que for preciso, mas só se o cara fugir mesmo. Se o Rivil for culpado, a Lucy quer que ele pague pelas merdas que fez. O Baril sinceramente não liga muito pra essa história de bispo ressuscitando o defunto. Mas ele pensa que talvez consiga recuperar o corpo da irmã da Mewi. Ela não vai voltar, ele sabe disso. Mas se a Mewi puder se despedir de verdade, talvez consiga seguir em frente. Aí o Baril topa ajudar e a Lucy fica agradecida, prometendo uma recompensa justa. Quando ele vai abrir a porta pra sair, dá de cara com a Mewi voltando das compras. Ela fica surpresa de ver o Baril e pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele responde que só veio trocar uma ideia rápida com a Lucy, mas que ficou feliz de ver ela de novo. E mais ainda de ver que ela tá bem. A Mewi ainda não entende porque o Baril e a Lucy estão ajudando tanto ela. Ela era só uma ladra que tentou roubar o Baril. Mas mesmo assim eles salvaram ela do Twilight, deram um teto e estão cuidando dela. Ela não entende por que se importam tanto. O Baril vê a confusão no olhar dela e fala que ela não precisa ficar quebrando a cabeça com isso. Aqui ninguém vai enganar ou usar ela como Twilight fez. Aqui é diferente. Aí a Mewi pergunta se ela pode mesmo viver uma vida tranquila, de boas. E o Baril manda real que sim, que o futuro dela vai ser brilhante, cheio de possibilidades. Ele até tenta fazer um cafuné nela, mas ela dá um tapa na mão dele, porque odeia ser tratada como criança. Aí o Baril resolve deixar ela na dela por enquanto, porque sabe que uma hora ou outra ela vai acabar se acostumando com todo mundo. E então ele vai embora da casa da Lucy. Mais tarde, já de noite, o Baril tá se esgueirando perto da igreja do Distrito Norte pra ver se o tal do Rivil tá tramando alguma coisa. E como ele suspeitava, pega o Rivil e os caras dele empacotando tudo pra meter o pé do país. O Baril tenta dar a volta e pegar eles por trás, mas aparece um sujeito encapuzado no caminho. O cara reconhece o Baril como o maluco que detonou todos os capangas do Twilight e já tava esperando que ele aparecesse. O Baril até tenta explicar que o Rivil vai ser chamado pra depor no dia seguinte e que ele não pode sair do país, mas o Spur, o encapuzado, caga e anda pra isso. Aí, ele chama 3 espadachins e manda ver, dizendo que eles podem usar magia também. Os 3 caras encostam as espadas, fazem um encantamento e ficam turbinados, com mais força e velocidade. Aí complica pro Baril, porque agora ele vai ter que suar pra acompanhar o ritmo.
Enquanto isso, o Rivius e o Spur voltam para dentro da igreja para terminar de arrumar as tralhas e dar o fora. Fazia tempo que o Baril não entrava numa briga com intenção de matar, mas ele sabe que se segurar agora vai acabar morto. O primeiro inimigo vem pra cima e o Baril desvia rapidinho e mete a espada no peito do cara. Os outros dois sacam que o Baril é brabo e resolvem atacar juntos pra ganhar tempo até os reforços chegarem. Agora o Baril tá cercado por 5 caras dopados de magia e até pra ele tá ficando pesado segurar sozinho. Mas aí, do nada, uma rajada de vento acerta a espada de um dos espadachins e derruba da mão dele. É a Facel, que aparece correndo pra ajudar o Baril. E a Karune tá junto também. O Baril até fica confuso, porque a missão era justamente manter a ordem dos cavaleiros e o corpo mágico fora disso, pra não dar treta diplomática. Mas elas dizem que não estão ali por ordem nenhuma, só estavam passando e resolveram dar uma força. O Baril até acha meio suspeito, mas tá tão na merda que aceita a ajuda com gosto. Aí os 3 caem pra dentro e começam a derrubar geral. Em um momento, o Baril bate de frente com um dos espadachins e percebe que o brilho azul que cobria o corpo do cara some. O cara trava e cai, e o Baril aproveita pra nocautear ele. A Facel explica que os buffs deles estão acabando e agora estão sentindo o rebote, então vão ficar bem mais fáceis de derrubar. Mas ainda tem mais inimigo vindo, então a Facel e a Karune mandam o Baril correr atrás do Rivius enquanto elas seguram as pontas ali. Ele agradece e entra na igreja voando atrás do safado. Só que antes de alcançar o Rivius, o Spur entra na frente. O Rivius começa a fazer um encantamento sinistro e diz pro Baril que ele vai ser o primeiro a ver o milagre da vida, que ele dedicou a vida inteira para estudar. Quando ele termina o feitiço, os caixões ao redor começam a tremer. Alguns segundos depois, os mortos começam a levantar. Parece que o Rivius conseguiu, ou quase conseguiu, fazer magia de ressurreição, mas o resultado tá mais pra zumbi do que pra gente viva de verdade. No meio dessa galera, o Baril vê a irmã da Melwy e lembra o quanto a garota queria a irmã de volta. Mas também sabe que a Melwy jamais ia querer ver a irmã nesse estado horrível. Então ele sabe que vai ter que acabar com aquilo. Um dos zumbis agarra a perna dele e o Baril decepa a cabeça do bicho. Ele explode em chamas azuis. E aí o Baril faz a limpa, um por um, até só sobrar a irmã da Melwy. Ele queria dar pra Melwy a chance de se despedir da irmã, de um jeito digno, mas não vai rolar mais. Então, com o coração apertado, ele pede desculpa e corta o pescoço dela também. A garota vira pó azul e some, mas deixou um anel pra trás. Só que os perrengues do Baril ainda não acabaram, porque o Chupuru volta pra finalizar o serviço e parte pra cima dele com tudo. Baril até consegue parar o primeiro golpe, mas logo percebe que o Chupuru é bem mais habilidoso do que ele esperava. O cara pega ele desprevenido e acerta uma estocada no ombro. Mesmo assim, o Baril não vai entregar os pontos. Ele respira fundo, se recompõe e corre na direção do Chupuru com tudo. Quando o Chupuru tenta dar mais um corte, Baril se esquiva e acerta um golpe no ombro dele. Chupuru nunca ia imaginar que um velho tipo Baril ainda conseguiria acompanhar o ritmo, mesmo depois de usar magia para se bufar. Só que o Chupuru ainda tem uma carta na manga. Ele puxa uma adaga e se esfaqueia na lateral do corpo, ativando um boost insano. Aí ele parte de novo para cima do Baril, e dessa vez tá difícil. O Baril começa a levar vários cortes pequenos porque não consegue mais acompanhar a velocidade dos ataques. Tá na cara que o Chupuru é um dos inimigos mais casca-grossa que o Baril já enfrentou. Mas isso não quer dizer que ele vai desistir. Já que não consegue vencer na velocidade, o Baril decide vencer na estratégia. Então, quando o Chupuru avança de novo, Baril dá uma de maluco. Ele usa o próprio ombro para bloquear o ataque. Toma uma ferida feia, mas aproveita a brecha e acerta um golpe no peito do Chupuru. Era para isso ter derrubado ele de vez. Mas o Chupuru continua de pé, mesmo todo ensanguentado e começando a sentir o efeito colateral da magia. O cara segue andando, mesmo sangrando por todos os lados. O Baril manda ele parar. Fala que já perdeu, mas o Chupuru, enquanto ainda tiver um fio de vida, não vai parar de lutar. O Baril tá entre admirado e chocado com a resistência do cara, mas no fim das contas, os ferimentos cobram o preço e o Chupuru finalmente cai morto no chão. Com tudo resolvido, o Baril sai da igreja e vê que a Karune e a Facel conseguiram capturar o Rivius. Ele agradece as duas pelo trampo bem feito. Aí ele vai falar com o Rivius, mas o cara tá com aquela cara de psicopata calmo sem o menor pingo de arrependimento. Mesmo quando ouve que o Chupuru morreu, ele só responde que Chupuru deve ter se sacrificado com orgulho pela causa. E mesmo tendo sido pego, o Rivius manda uma dessas. Nada disso muda o destino do mundo, a menos que um milagre de sangue aconteça. O Baril não entende nada do que ele tá falando, acha que é só papo de lunático. No dia seguinte, Baril encontra a Lucy para contar tudo o que rolou, mas ele ainda tá bem para baixo por não ter conseguido trazer o corpo da irmã da Mel inteiro. Lucy percebe que ele tá cabisbaixo e decide animar o cara. Manda ele ir com ela que vai mostrar a recompensa que prometeu.
Ela leva ele até uma casa no centro da cidade e fala que aquele lugar é o presente dele. Baril fica chocado. Ele estava mesmo querendo um canto para morar, então caiu do céu. Lucy insiste para ele entrar e dar uma olhada. Quando ele entra, dá de cara com a Mewi varrendo o corredor. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali, e a Lucy explica que elas conversaram na noite passada e a Mewi decidiu se inscrever na academia de magia. Mas para isso, ela precisa de um responsável legal. Então a partir de agora ela vai morar com o Baril e ele vai ser tipo um pai para ela. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Felipe Senpai e nos vemos na próxima.